Então você está procurando informações sobre a borboleta, essa estratégia fascinante, versátil e que tem a capacidade de fazer muito dinheiro aqui no mercado de opções? Poxa, eu vou te falar que você caiu no canal certo, tá? Porque é exatamente isso que nós fazemos aqui no Quero Taxa Opções. Nós estudamos opções, nós estudamos soluções no mercado de opções para maximizar nossos lucros, minimizando os nossos riscos. E a borboleta, ela é bem isso. Uma estratégia versátil, eficaz e que pode sim maximizar lucros, minimizando os riscos. Só que ela não é simples. A borboleta é vendida por aí como uma estratégia simples e ela não é. Então, nos próximos 2 vídeos aqui no Quero Taxa Opções, nós vamos tratar da borboleta, suas características, seus pormenores, como montar, como você chega na borboleta, como você vai fazer para operacionalizar e até mesmo parametrizar essa estrutura ao longo do tempo. Fique comigo então nesse vídeo, é o vídeo número 1 sobre borboleta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções, essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. O vídeo de hoje então, como foi dito aqui na introdução, é sobre a borboleta. Essa estrutura que não é simples, essa estrutura cheia de malícias, que pode realmente nos dar muito dinheiro, mas é difícil de acertar, tá? De antemão, eu já te aviso que a borboleta é meio complicada de acertar. Mas ela traz tanto benefício intelectual, ela é tão cheia de pormenores, ela é tão cheia de detalhes técnicos, que vale a pena o seu estudo. O que você aprende na borboleta, você vai extrapolar para outras estruturas. Você vai extrapolar no mercado de opções e vai te ajudar, se não dentro da borboleta, na compreensão e no ganho de capital em outras estruturas e outras estratégias. Então, eu separei aqui um materialzinho para nós começarmos a falar sobre a borboleta. Esse vai ser o primeiro vídeo sobre borboleta aqui do Quero Taxa Opções. Eu já citei a borboleta de forma assim, bem de passagem, neste vídeo aqui. Este vídeo aqui que fala de operar com pouco dinheiro, eu dou uma pincelada na borboleta lá. Mas faltava algo direcionado aqui no Quero Taxa Opções. E é isso que nós vamos fazer, tá? Nós vamos começar a tratar a borboleta, estudar a borboleta nos próximos 2 vídeos. Vamos lá então para o material teórico que eu preparei aqui. Então vamos lá, borboleta, características da borboleta. Nós vamos começar dizendo que ela é uma estratégia de intervalo. Então ela dá certo quando o papel não se movimenta muito. Mas aqui é interessante o seguinte, você tem que saber o intervalo que o papel vai ficar próximo do vencimento. Meio parecido com a THL. Lembra da THL que nós já estudamos aqui no Quero Taxa Opções em 2 vídeos? É mais ou menos parecido, tá? Depois nós temos que é uma estratégia de 4 pontas. Ok, então já dá para ver que não é uma estratégia elementar, né? É uma estratégia com 4 pontas. Depois nós temos que é uma estratégia, né, evidentemente, de intermediário para avançado. Uma estratégia com 4 pontas, nós não podemos chamá-la de uma estratégia simples, uma estratégia para o iniciante. Mas não desista, tá? Vale a pena estudar a borboleta, como eu já disse aqui no vídeo. E depois nós temos que ela é uma evolução do Short Straddle e da Big Lizard. Quando a gente começar a olhar aqui o gráfico de payoff, nós vamos ver que ela é uma evolução do Short Straddle e da Big Lizard. Aliás, deixa eu pegar um gancho aqui na câmera grande. Para estudos assim de estratégias, é muito melhor a compreensão delas através do gráfico de payoff. Se você não está habituado a esse gráfico de payoff,
que ele é bem peculiar aqui do nosso mercado de opções, dá uma olhada neste vídeo aqui que eu tenho no Quero Taxa Opções e que eu abordo o gráfico de payoff, tá? É fundamental entender o gráfico de payoff para entendermos as estruturas, conseguirmos imaginar o comportamento delas ao longo do tempo, tá? Então, dá uma estudada no gráfico de payoff. Se você já conhece, vamos adiante aqui. Então, é fundamental para a borboleta que o papel que a gente está operando tenha liquidez e também é muito importante nessa estratégia o uso de robôs, tá? Existem várias estratégias que nós não precisamos de robô, mas na borboleta o robô faz muita diferença. Estruturas assim com 4 pontas, né, você usa o robô e ele vai tentando montar para você. Montar na unha esse negócio aqui é complicado, tá? Então já é interessante termos aí um FlexScan, um Profit, um robô PNT, tá? Isso vai fazer toda a diferença no teu dia a dia operando borboleta. E a liquidez, então, nem se fala, tá? Liquidez persistente. São poucos os papéis que nós vamos conseguir montar borboleta aqui no Brasil. Nós precisamos de liquidez persistente. Nós vamos abordar exatamente esse assunto um pouco mais para frente, tá? Mas saiba que borboleta precisa de liquidez. E aí, para finalizarmos aqui essa definição inicial de borboleta, eu vou dizer o seguinte, ó. Prefira montar borboleta com call, pelo mesmo motivo já citado aqui em cima, tá? Liquidez. As calls ainda têm maior liquidez persistente aqui no Brasil. Evite montar com put. Quando nós formos olhar ali o gráfico de payoff, nós vamos perceber que ele é o mesmo, tá? O gráfico de payoff de call e de put é exatamente o mesmo. Mas depois, operando realmente a borboleta, nós temos menos problemas com call do que com puts. Tá? É mais fácil você desmontar a tua borboleta com call. Prefira a borboleta com call. Pelo menos no início. Tá? Aqui no Quero Taxa nós vamos estudar a borboleta com call. Ok. Depois dessas definições iniciais, vamos então agora mostrar as estruturas que combinadas resultam na borboleta. E isso é particularmente importante para estudos, porque é melhor quando decompomos, né, uma estrutura mais complexa. A estrutura mais complexa ela é resultante de algo que a gente já estudou e algo que é mais simples de ser compreendido. Para a borboleta, nós precisamos dessas combinações aqui, ó. Combinações de 4 pontas, como nós estamos vendo aqui, né? 1, 2, 3, 4, sendo que são uma trava de alta e uma trava de baixa. Aqui pode ser call ou put, tá? Aqui no Quero Taxa, como nós já comentamos, nós vamos estudar com calls. O detalhe aqui é o seguinte, que essa ponta aqui da trava de alta e essa ponta aqui da trava de baixa tem que estar alinhadas exatamente no mesmo strike, tá? E aí outro detalhe é o seguinte, tudo isso aqui para o mesmo vencimento, ok? E aí então, quando nós combinamos essas duas travas aqui, a trava de alta e a trava de baixa, nós temos isso aqui, que é a borboleta, tá? Então é uma call comprada, duas calls vendidas e outra call comprada. Então disse que a borboleta é você compra 2 asas e vende o dobrado no miolo. Tá? E esses são os nomes, tá? Isso aqui é uma asa de borboleta, isso aqui é uma asa de borboleta, e isso aqui é o miolo da borboleta. E aí tem uma outra coisa interessante de definição de borboleta, que é o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, que é uma borboleta de asa 2, o que significa? Significa que a distância entre esta call comprada e as duas calls vendidas é de R$2. Então, imagina lá se você estiver montando uma borboleta dessa na bova, tá?
valores hipotéticos, tá? Então, essa asa aqui seria R$ 98,00. Essas duas aqui vendidas, o miolo, em R$ 100,00. E essa daqui, R$ 102,00. De forma que você tem aqui R$ 2,00 de distância aqui entre asas. Uma borboleta de asa 2. Se estivermos falando de uma borboleta de asa 1, né, seria R$ 99,00 aqui, R$ 100,00 o miolo e R$ 101,00 essa aqui o lado da call mais OTM. Agora veja você que interessante. Existem outras estruturas similares a isso aqui, que são combinações entre call e puts que nós já estudamos aqui no Quero Taxa. Então a primeira delas é isso aqui, ó. Consegue entender a similaridade com o short straddle? O short straddle a gente tem quando vendemos aqui call e put no mesmo strike e mesmo vencimento. Ele dá certo se no final, lá no vencimento, o papel ficar exatamente aqui no miolo. Tá? Short straddle. E também nós temos uma similaridade com essa aqui, ó, que é a Big Lizard, que é a mesma coisa. Nós temos aqui uma call e uma put vendidas, e aí já uma call comprada. Tá? Então, pelo menos aquele lado da trava, né, também está presente na Big Lizard. O que nós fazemos na borboleta, né, é travarmos os dois lados. Né? No Big Lizard você está travado do lado da call, mas você não está travado do lado da put. Você pode ter prejuízo desse lado. Quando nós montamos a borboleta, é justamente isso que nós buscamos, essa trava dos dois lados, uma estratégia de intervalo com travas dos dois lados. Porém, como tudo no mercado de opções, existem prós e contras. E a borboleta, se montada dessa forma aqui, tá? Ela é uma estrutura de débito. Você tem que pagar para montar a tua borboleta. Tá? Você de saída você paga. Ela custa dinheiro. E aí você tem que montá-la, né, com o menor custo de montagem possível. Tá? Pois bem, mas no mercado sempre é assim, né? Se você está travando aqui riscos tanto para um lado, tanto para o outro, alguma coisa você tem que deixar na mesa. Tá? Então na borboleta você faz isso, em troca você tem uma dificuldade para ganhar dinheiro, porque você tem que acertar esse miolo aqui no vencimento, né? E também você tem ainda que pagar um pouquinho para montar essa estrutura. Acho que deu para perceber que a borboleta não é algo tão simples assim, né? Ela carrega realmente muitos pormenores. E olha que nós estamos falando da borboleta simétrica, hein? Existe ainda uma outra série de borboletas quando a gente não tem essa simetria entre as asas, que são as Broken Wing Butterflies. Essas têm uma outra dinâmica diferente, tá? Então vamos aqui para a síntese final do nosso vídeo, que é um preparatório para o segundo vídeo de borboleta simétrica que nós vamos fazer aqui no Quero Taxa, onde aí sim nós vamos estudar como montar, quanto podemos ganhar, o ponto de stop, que é importantíssimo na borboleta. Então dá uma olhada aqui nesse apanhado final. Então nós temos o seguinte, ó, que a borboleta simétrica, que é essa que nós estamos estudando, é uma estrutura de débito, aquela que você paga para montar, ok? Outras borboletas têm outras características, mas essa que nós estamos estudando, a assimétrica, ela é de débito. Depois nós temos o seguinte, ó, que é uma estrutura melindrosa, difícil de você acertar o miolo. Tá? Para você ganhar o máximo na borboleta, você tem que acertar aquele miolo ali lá no vencimento. Tá? Então é difícil acertar o miolo. Dá para ganhar dinheiro na borboleta, mas acertar o miolo é muito difícil. Depois nós temos o seguinte, que você precisa montar a borboleta o mais barato possível, né? Pagando o mais barato possível. Tá? E aí, essa parametrização aqui da borboleta nós vamos abordar no segundo vídeo, tá? Não perca o segundo vídeo aqui da série borboleta no Quero Taxa Opções. Eu vou mostrar como parametrizar esse negócio. Depois nós temos ainda
que você precisa de um apoio de robô para montar a borboleta. Estruturas assim de 4 pontas já fica muito difícil e até mesmo inviável tentar montar na raça ali, montar ponta a ponta, tá? Então precisa de um robô. Pode ser qualquer um deles. Pode ser o Profit, pode ser o FlexScan, pode ser o robô PNT, qualquer um deles, tá? Mas é importante o uso do robô. E aí, para finalizar, eu digo o seguinte, ó. Prefira montar borboletas com call. As calls, elas dão menos problema para desmontagens, ok? Então, isso aqui era a síntese final. Não desista da borboleta, estude a borboleta. A borboleta, ela vai te dar muitos ganhos, se não financeiros, mas ganhos intelectuais aqui no mundo das opções. Eu te vejo no próximo vídeo aqui, vídeo 2 de borboleta, onde nós vamos entrar mais a fundo nessa história. Bons estudos, bons trades, boa sorte, o que é muito importante. E um forte abraço para você, investidor.